dia, galera. Vamos chegando, vamos entrando na live do PP. Tô aqui na orla de Pajuçara, em Maceió. Daqui a pouquinho começa o meu aulão aqui em Alagoas, aqui em Maceió. E com esse visual lindo aqui na praia de Pajuçara, eu falei, não é possível que eu não vou fazer uma live pra rapaziada. Eu falei, não é possível que eu não vou chegar aqui nesse visual lindo e trazer o povo do Brasil para começar o dia estudando direito em frente à Pajuçara, na Pajuçara, nessa orla linda, coisa mais linda esse nosso Nordeste brasileiro. E eu falei, tenho que abrir. Vou mandar um beijo aí pros meus amigos, professora Cláudia Serpa, que tá lá no Rio de Janeiro. Um beijo grande, Claudinha. Vamos arrebentar nessa segunda fase de penal, Claudinha. Vamos aprovar essa molecada toda. Pessoal do Direito em Conquista, um beijo a todos. Bom, galera, eu tenho alguns minutos aqui para, de modo rápido, objetivo, trazer para vocês as dicas 86 a 90. Eu separei alguns assuntos muito legais para a gente conversar aqui nessa live. Temas que sempre caem em provas. E daqui a pouquinho tem meu aulão ao vivo aqui na SESMAC, no auditório da faculdade aqui da SESMAC, aqui em Maceió, de 8 da manhã até varar a noite aí com essa galera fazendo uma puta revisão. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar? O que eu vou pedir a vocês? A partir de agora, se vocês puderem, cessem as mensagens, nada de mensagem, para não interromper a live. Se vocês puderem, convidem os seguidores, como fez o nosso Sami Mariano, convidem os seguidores de vocês, certo? Convidem os seguidores de vocês, bota o dedinho aqui no cantinho aí, onde estão saindo os coraçõezinhos. E isso, galera, vamos acordar o povo, vamos botar o povo para assistir a transmissão. Só dica top agora aqui. E eu vou começar com vocês, eu vou começar com direito administrativo. A dica 96 vai ser direito administrativo, consórcios públicos, protocolo de intenções, contrato de programa e contrato de rateio. Consórcios públicos, protocolo de intenções, contrato de programa e contrato de rateio. Então, vamos anotar o tema 96, direito administrativo, consórcios públicos, protocolo de intenções, contrato de programa e contrato de rateio. Gente, trata-se de 3 documentos importantes que fazem parte da estruturação de um consórcio público entre os entes federativos. Para que um consórcio público se edifique de maneira válida, alguns passos são importantes no procedimento de criação do consórcio público. O primeiro passo é que os entes federativos que farão parte desse consórcio, que se juntarão criando o consórcio, seja para instituir uma associação pública com personalidade de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado, o primeiro passo é que todos eles subscrevam um documento oficial exortando de modo oficial a sua vontade de participar do consórcio, declarando qual é o objeto ao qual querem se vincular nesse consórcio. E esse documento, que é o primeiro documento que eles devem redigir, é o protocolo de intenções. O protocolo de intenções é um documento que é feito antes da celebração do consórcio. E é um documento por via do qual cada ente federativo que tende a se consorciar vai declarar a sua intenção de se vincular e de assumir as responsabilidades nesse consórcio que está em vias de se formar. O protocolo de intenções está previsto nos artigos 3º e 4º da Lei dos Consórcios Públicos, tudo bem? Que é a Lei 11.107 de 2005. Então, o protocolo de intenções é esse documento que cada ente federativo que pretende se associar no consórcio público tem que redigir, formalizando, oficializando, tornando público o seu intento, a sua intenção de se vincular ao consórcio. Bom, dentro de um consórcio, 2 contratos são feitos internamente entre os entes federativos consorciados. As pessoas consorciadas precisam assinar 2 contratos entre elas mesmas. Um é o contrato de rateio, o outro é o contrato de programa. E a banca pode lhe perguntar qual é a diferença entre contrato de rateio e contrato de programa. O contrato de rateio é aquele que é celebrado para definir quais são as despesas que serão suportadas por cada ente consorciado.
quanto cada ente vai investir, quais subsídios cada ente colocará no consórcio, quanto virá do orçamento da União, dos eventuais Estados-membros, dos eventuais municípios consorciados. Então o contrato de rateio, olha o nome, rateio, está ligado à divisão das despesas. Já o contrato de programa é aquele que vai delimitar quais são as responsabilidades, quais são as atividades que ficarão sob a atribuição de cada ente consorciado. Então cada ente sabe aquilo que tem que fazer, aquilo que é de sua incumbência, quais são as suas missões, quais são as suas prestações a cumprir dentro do consórcio, observando o que foi disposto no contrato de programa. Então não confundamos na prova protocolo de intenções, contrato de rateio e contrato de programa, que são 3 documentos importantíssimos que devem ser redigidos para que se tenha um consórcio validamente estruturado. Os entes federativos fazem os protocolos de intenções, cada um faz o seu, o protocolo deve ser retificado no prazo de até passados ali 2 anos, né? E todos eles participam da celebração do contrato de rateio para que se definam as despesas e o contrato de programa para que se definam as metas, os objetivos, as atribuições e responsabilidades de cada um. Tudo bem? Essa foi a dica 96, dica rápida sobre consórcios públicos, protocolo de intenções, contrato de rateio, contrato de programa. A dica 97 vem no direito do consumidor. Direito do consumidor. Eu quero falar com vocês sobre cobrança indevida, pagamento indevido e cláusula repetitória. Cobrança indevida, pagamento indevido e cláusula repetitória. Pessoal, os fornecedores, eles não podem cobrar dos consumidores aquilo que não é verdadeiramente devido. É uma postura que se revela abusiva, cobrar o que não é devido na relação de consumo. É óbvio que se um fornecedor cobra de um consumidor algo indevidamente e esse consumidor paga, ele está sendo prejudicado. Ao ser vítima, ao ser assediado por uma cobrança de algo que não deve e terminando a pagar esse valor, induzido a erro e pagando o que não devia, é óbvio que ele vai ter o direito de ser ressarcido. Só que aí entra o plus. Quando o consumidor paga o que é indevido, porque foi cobrado pelo fornecedor, ou seja, o consumidor não se equivocou e por ato próprio, por vontade própria, pagou indevido. Ele pagou algo indevido por influência de uma cobrança indevidamente feita pelo fornecedor. Quando ocorre o pagamento indevido como resultado, como consequência de uma cobrança indevida, o consumidor tem o direito não apenas do ressarcimento, mas também de receber em dobro. É a cláusula de repetição, a cláusula repetitória do artigo 42 do CDC. Repetir é fazer 2 vezes, é fazer a mesma coisa igualmente de novo, repetir, fazer de novo, né? Se eu falar assim, ha, aí você fala, repita aí, ha, ha, 2 vezes igualmente a primeira, a segunda igual a primeira. Então a cláusula repetitória é uma cláusula sancionatória, uma cláusula punitiva, que vai obrigar o fornecedor a não apenas devolver a quantia do pagamento indevido, mas a crescer sobre essa devolução um valor de igual teor. Então o consumidor que faz um pagamento indevido após cobrança indevida praticada pelo fornecedor, esse consumidor tem o direito a receber em dobro. É a cláusula repetitória do artigo 42. Todavia, preste atenção, porque existem algumas pegadinhas clássicas de questões de prova quanto à cláusula de repetição de indébito nas relações de consumo. Em primeiro lugar, se o consumidor paga indevido, porque ele se equivocou, vai se aplicar a cláusula de repetição de indébito? Não. Se a culpa para esse pagamento indevido é exclusivamente do consumidor, então o fornecedor não me cobrou nada de errado, eu que me atrapalhei e fiz um pagamento de um boleto, de uma parcela, de um parcelamento que eu já tinha pago. O fornecedor não se equivocou, não me induziu a erro. É óbvio, preste atenção, que eu tenho direito ao ressarcimento. Se eu paguei indevido, eu tenho direito ao ressarcimento, com juros, correção monetária, não há dúvida. Mas eu não farei juiz à aplicação da cláusula de repetição de indébito, porque o meu pagamento indevido foi fruto de uma postura exclusivamente minha, de uma decisão unicamente minha. A cláusula repetitória na relação de consumo só se aplica quando o pagamento indevido pelo consumidor é provocado por um comportamento de cobrança indevida do fornecedor. Tudo bem? Cuidado com essa primeira, tem mais outras pegadinhas de prova da cláusula de repetição de indébito na relação de consumo. Segunda pegadinha perigosa. Existe uma excludente de responsabilização que exclui do fornecedor a responsabilidade de devolver o dobro. Ou seja, que afasta a aplicação da cláusula repetitória.
Se o fornecedor fez uma cobrança indevida e o consumidor, induzido a erro, fez o pagamento indevido, a regra é aplicar a cláusula de repetitória, a cláusula de repetição, salvo se o fornecedor, quando demandado, provar em juízo ou extrajudicialmente que a cobrança indevida foi fruto de um erro justificável. Ou seja, não basta ter sido um erro, olha, eu te cobrei em erro, não foi má fé, não teve dolo, foi um erro, a gente errou, foi um erro. Peraí, qual é a margem de admissibilidade desse seu erro? É um erro passível de compreensão, que todo mundo diga assim, no bom senso, realmente cabia errar, um homônimo, dois nomes parecidos, o consumidor na hora de cadastrar o nome dele na empresa fornecedora cometeu um erro no cadastro, então é um erro justificável. Se é um caso de erro justificável, erro perdoável, desculpável, erro excusável, não se aplica a cláusula repetitória. Então o próprio artigo 42 do CDC, ele expressamente prevê essa excludente de punição com a cláusula repetitória, que é quando o fornecedor cobra indevidamente em razão de um engano justificável. Agora, não basta ter um engano, tem que ser um engano justificável. O que é o justificável? É óbvio que é uma análise caso a caso, cada realidade ali tem que ser apreciada nas suas peculiaridades. Para a prova, saiba que não basta que o fornecedor cobre o indevido e o consumidor pague, para você de peito aberto já ir afirmando que vai se aplicar a cláusula repetitória. Porque se o fornecedor cobrar o indevido e o consumidor pagar o indevido, e numa defesa, numa contestação, por exemplo, numa ação de cobrança, numa ação de restituição de indébito, ajuizada pelo consumidor, na contestação, o fornecedor alegar que houve erro excusável, erro justificável, engano justificável, e provar que houve sim um engano justificável, é afastada a cláusula de repetição. Agora, pelo amor de Deus, tá? Você não vai dizer que não haverá devolução do pagamento indevido. O que se pagou indevido sempre será devolvido com juros e correção monetária. O que a gente está discutindo é se a gente aplica ou não a cláusula punitiva, que é a cláusula de repetição do indébito, que é a cláusula que manda devolver em dobro. Além de devolver o pagamento indevido, entrega-se ao consumidor uma quantia de igual valor. Então o consumidor pagou R$100 indevido ao fornecedor. Sempre vai poder pedir de volta. Se ele pagou o que não era devido, é óbvio que cabe a restituição do indébito. Mas a repetição, a cláusula que dobra o montante a ser ressarcido, só se aplica se esse pagamento indevido foi fruto de uma cobrança feita pelo fornecedor que cobrou sem estar agindo em erro justificável. Entenderam, meus amados? Então, cuidado com essa pegadinha em prova. Por fim, a pegadinha mais inocente de todas. Fornecedor cobra algo indevido dolosamente contra o consumidor. A questão vem narrando que o fornecedor cobrou do consumidor dolosamente, com a intenção de ludibriar o consumidor, de arrecadar uma quantia indevida, cobrou valores que ele, fornecedor, sabia que já tinha arrecadado. Tipo, o fornecedor disse, esses consumidores vão esquecer, não devem ter recibo, não guardam quitação, vou cobrar de novo. Vou dar um migué, uma galera vai terminar pagando. Quantas vezes a gente não paga o que a gente já tinha pago? A gente fica na dúvida se já pagou, não guardou o recibo. Rapaz, será que eu paguei isso aqui em 2014, 2015? Estou me cobrando essa parcela. Aí você, com medo, na dúvida, vai e paga. Isso é muito comum, infelizmente, no mercado. Olha a pegadinha de prova. A banca diz que o fornecedor fez dolosamente uma cobrança indevida. Aplica-se a cláusula repetitória? Cuidado. Eu tenho que analisar se o consumidor pagou. Não basta... Sua mãe direto, Lely? Eu também direto faço essa merda. Por isso que hoje eu não pago mais nada. Deixo Dani pagar e minha mulher pagar. Eu não pago mais nada para que eu não cometa esse erro de ficar pagando duas vezes. Porque minha vida é tão atribulada, eu termino esquecendo. Então, não basta a cobrança indevida. É preciso que haja o pagamento indevido. O consumidor vai pedir a restituição do que se ele não pagou? Se o fornecedor me cobrar algo indevido, dolosamente, eu olho e falo, que cara escroto, velho. Me cobrando o que eu já paguei. Rasgo o carnê e não pago. Eu vou ter direito à restituição de alguma coisa? Não. Então não basta uma cobrança indevida. Tem que haver a cobrança indevida e o pagamento indevido. Todas as vezes que tiver cobrança indevida e pagamento indevido, cabe a restituição do valor pago, corrigido, atualizado, com juros. E se essa cobrança foi feita pelo fornecedor, induzindo o consumidor a esse pagamento indevido, e não se deu por erro, por engano justificável, aplica-se a cláusula repetitória em favor do consumidor. Tudo bem? Então essa foi a dica 97, relação de consumo, cobrança indevida, pagamento indevido e cláusula repetitória. Tudo bem? Vamos lá? Dica 98 aqui da Orla de Pajuçara. Vamos de direito tributário? Direito tributário, e o tema é
matérias especiais reservadas à lei complementar no Sistema Tributário Nacional. Matérias especiais reservadas à lei complementar no Sistema Tributário Nacional. Gente, o Sistema Tributário Nacional tem 2 artigos importantíssimos que reservam a série de matérias à lei complementar. São certas matérias que vira e volta caem em prova, porque são matérias muito importantes no direito tributário. Matérias muito importantes que só podem ser normatizadas através de lei complementar. O Constituinte afasta o uso da lei ordinária, da medida provisória, da lei delegada e faz a reserva de lei complementar no direito tributário. Bom, eu queria que vocês botassem um asterisco no caderno, porque esses 2 artigos são cotados para aparecer na prova de vocês. O artigo 146 e o artigo 146A. Bom, somente através de lei complementar se pode regular conflitos de competência. Anote no seu caderno que quem deve trazer uma norma para solucionar um conflito de competência tributária dos entes federativos é a lei complementar. A matéria é reservada à lei complementar, é o 146, inciso 1. Por exemplo, Pedro Barreto mora no município de Niterói e está prestando serviço no município de Maceió. Qual dos 2 municípios cobra o ISS? Se os 2 cobrarem, bitributação. Eu só estou prestando um serviço, moro em Niterói, estou executando um serviço em Maceió. Sou bitributado. Olha o conflito de competência. Qual dos 2 entes poderia me tributar? Não podem os 2, com certeza. Eu só prestei um serviço. A Lei Complementar 116, que é a lei brasileira do ISS, nos seus 10 artigos, pequenininha. Uma lei que na segunda fase eu vou ensinar vocês de ponta a ponta, então, vai tirar 10 na segunda fase tributária. Essa lei, no artigo 3º, solucionou os conflitos de competência. Então, cabe à lei complementar definir, através de uma norma por ela posta, os conflitos de competência, ensinando quem pode tributar e quem não pode. Então, para a prova, a quem compete definir conflitos de competência, lei complementar. Também cabe à lei complementar regular as limitações ao poder de tributar. As limitações ao poder de tributar, gente, os princípios e imunidades, né, que são as ferramentas limitadoras do poder de tributar, princípios e imunidades, as limitações ao poder de tributar devem ser reguladas por lei complementar. Cabe à lei complementar regular limitações ao poder de tributar. É o artigo 146, inciso 2. Também cabe à lei complementar, e bote um asterisco nessa que é a que mais cai em prova, cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais para a legislação tributária ser produzida. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais para a legislação tributária ser produzida. Quando os municípios vão legislar em direito tributário, os estados vão legislar em direito tributário, o DF, a própria União, todos eles legislarão dentro de normas gerais que a União fixa por lei complementar. Então, por exemplo, a União, através de uma grande lei que é recepcionada como lei complementar, que é o CTN, definiu normas gerais para a legislação tributária. Por exemplo, no CTN se diz que a prescrição tributária é de 5 anos, que a decadência tributária é de 5 anos. Ora, nenhum município, nenhum estado, o Distrito Federal, a própria União por lei ordinária, nenhum deles pode mudar o prazo de 5 anos da decadência tributária. Nenhum deles pode mudar o prazo de 5 anos da prescrição tributária. Essa norma foi definida numa lei complementar nacional de normas gerais. Essas normas são balizas, são parâmetros que devem ser observados pelo legislador infra, pelo legislador municipal, estadual, distrital ou da própria União. Então, cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais para a legislação tributária. Tudo bem? Então, quem define normas gerais para a legislação tributária? Lei complementar, artigo 146, inciso 3 da Constituição. Também cabe à lei complementar estabelecer critérios normativos para zelar pelo equilíbrio da concorrência dentre os agentes econômicos. Lei complementar pode estabelecer critérios de tributação que venham a promover o equilíbrio, proteger o equilíbrio, a lealdade de competição no âmbito da livre concorrência, no habitat da atividade econômica. Então, cabe à lei complementar fixar critérios de tributação que preservem, que protejam a lealdade de competição, o equilíbrio da livre concorrência, a estabilidade da atividade econômica. A lei complementar tem essa missão dada no artigo 146, dígito A da Constituição, 146, dígito A da Constituição. Cabe à lei complementar estabelecer algo que ainda não foi estabelecido, o chamado RUA, que é o Regime Único de Arrecadação. Se cai na prova, a quem incumbe a missão de inaugurar no Brasil o Regime Único de Arrecadação, um regime jurídico que possibilite ao contribuinte pagar todos os tributos de uma vez só, numa única guia, a único ente federativo que repassa para os outros o que é devido.
a cada um dos outros entes. O regime único de arrecadação que simplifica demais a vida de todo mundo. No Brasil há uma dificuldade por conta de serem muitos entes federativos e muitos tributos. Mas é uma vocação delineada na Constituição a instituição desse regime e deve ser feito por lei complementar. Então, se cai na prova, cabe à lei complementar instituir o regime único de arrecadação, que vocês vão achar lá no parágrafo único do 146. Esse regime único, que se vier a ser instituído por lei complementar, vai ter a centralização do comando dele lá na União. A União vai assumir o controle, vai cobrar de todo mundo, vai receber e vai repassar para os outros entes, não podendo fazer retenções, né? Esse regime único, a Constituição diz lá no parágrafo único do 146, quando for instituído, o contribuinte não é obrigado a segui-lo, é facultativo. Só vai aderir ao RUA, ao regime único de arrecadação, caso queira. Tudo bem? Então, o regime único de arrecadação, caso venha a ser instituído no Brasil, será facultativo para os contribuintes escolherem segui-lo ou não. Para que seja instituído esse regime único, isso somente pode ser feito se vier através de lei complementar. Tudo bem? Vamos embora? Por fim, cabe à lei complementar instituir o chamado regime simplificado de tributação, o que já aconteceu desde a edição da Lei Complementar 123 e outras tantas que já vieram modificando e atualizando esse regime, né? O Simples Nacional, o regime simplificado, que determina uma tributação mais light, mais branda, mais simplificada sobre empresários de pequeno porte, microempresários, para viabilizar, né, uma isonomia no mercado, um equilíbrio no mercado, tributando-se de modo mais simplificado os pequenos empreendedores. Então, a quem incumbe legislar sobre o Simples Nacional, lei complementar. Ok, moçada? Então fica aí para vocês essa previsão de algumas matérias importantíssimas que dependem de lei complementar. Se caírem na prova, marque sem medo, só por lei complementar. Regular conflitos de competência, regular as limitações ao poder de tributar, estabelecer as normas gerais para a legislação tributária, instituir o regime único de arrecadação, instituir e regular o sistema simplificado simples de tributação para os pequenos empreendedores, estabelecer critérios de tributação adequados para a proteção do equilíbrio da concorrência. Estamos juntos? Beleza? Beleza. Bom, vou pedir que vocês parem de comentar na live, por favor, tá certo? Essa está sendo a dica de número 98, né? A gente começou com administrativo na 96, passamos por consumidor na 97, estamos em tributário na 98. Eu vou pedir a gentileza de não ficarem comentando. Eu tenho 300 temas em pauta e quem diz o tema é o professor e não o aluno, né? Vocês copiam e eu dou aqui o recado para vocês, tá legal? E tudo que eu tô falando é importante para cair na prova. Obviamente que eu tenho uma pauta para seguir. Imagina alguém ficar querendo inverter a pauta do palestrante. Negócio meio louco, tá? Vamos lá, vamos embora. Toca ali pau. Galera, dica de número 99. Direito constitucional. Dica de número 99, direito constitucional. Vamos lá, vamos no poder judiciário. Poder judiciário, dica de número 99, tá? Poder judiciário, competências originárias do STF. Competências originárias do STF. Poder judiciário, dica 99, competências originárias do STF. Meus amados irmãos, preste atenção. O artigo 102, inciso 1 da Constituição, o artigo 102, inciso 1 da Constituição, artigo 102, inciso 1 da Constituição, nas suas alíneas, a linha A, B, C, até a linha R, estabelece as competências originárias do STF. O artigo 102 começa lá com o inciso 1, a linha A, dizendo que a competência originária do STF, julgar ADI e ADC, e a gente sabe que é ADI, ADC, ADO e ADPF. Termina lá com a linha R, compete ao STF julgar as ações em face do CNJ e do CNMP. Existe nas alíneas A até R, alíneas A até R, existem competências originárias, tá? Ó, eu vou pedir ao pessoal, não fiquem magoados comigo, mas se vocês insistirem, eu não vou falar do IPTU. Simplesmente eu não vou falar, não tem nada a ver com a pauta de hoje. Eu vou precisar bloquear para vocês não atrapalharem as pessoas que estão na live, ainda que depois eu desbloqueie. Mas é extremamente inconveniente para quem está falando, alguém ficar com uma placa na frente com algo escrito enquanto você fala. Então eu vou pedir a gentileza e a educação de não mais fazer isso, é a terceira vez, para não atrapalhar a live, para os colegas que estão aí atentos, estudando para a prova, que já me acompanham aí desde a dica número 1, já na dica 99. Por favor, não façam mais esse tipo de comportamento, tá certo? Me tira do foco, eu tenho que ler, porque se for alguém xingando, falando palavrão, eu tenho que excluir, e termina atrapalhando. É como uma pessoa estiver no meio de uma palestra e você levantar no meio da fala do palestrante e falar junto com ele. Dá para o senhor parar o que você está falando e falar do que eu quero ouvir? Isso não existe, é uma falta de educação, tá certo? Então, por favor, não façam mais isso, tá? Vamos lá para a gente encerrar,
que eu tenho que ir para a palestra, e a minha querida amiga advogada Oneika acabou de chegar aqui para me pegar para ir para a palestra, já estou acabando, né? A última vez que eu vim aqui em Maceió, a Oneika estava na primeira fase do AB, passou, foi em julho, fez a segunda fase em tributário comigo e passou com 10 na segunda fase. A banca confiscou um 0,2 dela, não deu, no espelho ficou 9,8, esqueceram de pontuar um quesito que ela acertou, mas ela tirou 10 na prova, colou no PB, passou no AB, 10 na segunda fase tributária, foi uma das 44 pessoas que me deram 10 em tributário, eu tive 45 10 em constitucional. É brincadeira? Vamos lá para a gente fechar? Então, competências originárias do STF, para a gente encerrar isso aqui, tá legal? O STF, portanto, no artigo 102, inciso 1, alíneas A até R, tem uma série de competências originárias. O que é que significa isso? As situações que a Constituição determina que a ação se ajuize originariamente no STF. É quando você vai chegar ao STF, não por um recurso extraordinário, não por um recurso ordinário, você vai protocolar a petição inicial no STF. O STF vai exercer a jurisdição constitucional originariamente. Então existem nas alíneas A a R uma série de atribuições, uma série de feitos que a competência é originária do Supremo para julgar. Eu queria falar com vocês da linha F. A linha F, na prova passada caiu a linha E. Eu acho que poderia cair a linha F nessa prova. Preste atenção. Compete ao STF e somente a ele, e exclusivamente a ele, julgar ações em que as partes envolvidas e que estão em conflitos autor e réu sejam entes federativos ou suas entidades da administração indireta no plano federal, estadual e do DF, mas não no plano municipal. Eu vou repetir. Lembrem daquilo que eu falo em todas as revisões. Município, em regra, não vai ao STF originariamente. Compete ao STF julgar originariamente conflitos de competência levados em ações entre, não é nem conflito de competências, conflitos de interesses, não é só de competência, conflitos de interesses entre União versus Estado membro, Estado A versus Estado B, União versus Distrito Federal versus Estado de Goiás, autarquia federal versus Estado membro versus empresa pública da União, Distrito Federal versus autarquia de um outro Estado. Meu irmão, se a porrada cantar numa briga da União com um dos 26 estados, a União com o Distrito Federal, o Distrito Federal com um outro estado, dois estados entre si, qualquer desses entes federativos, União, Estado e DF, com uma entidade da administração indireta de qualquer deles, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, se a gente tiver na prova uma questão que diz, vai ser ajuizada a uma ação, a ação ordinária tal, a ação tal, pelo Estado membro X da Federação, processando um outro Estado da Federação, competência originária do STF. O Estado X da Federação vai processar a União, competência originária do STF. A União vai processar o Distrito Federal, competência originária do STF. O Distrito Federal vai processar o Estado de Tocantins, competência originária do STF. A autarquia estadual quer processar a Fundação Pública da União, competência originária do STF. Então cabe ao STF julgar originariamente a ação ajuizada lá, primeiro grau de jurisdição no Supremo, os conflitos entre União, Estados, DF e as suas entidades da administração indireta. Agora, pelo amor de Jesus Cristo, filho, não coloque o município aí no meio. Se envolver o município, não sobe originariamente para o STF, são 5.570 municípios. Não tem como, o Supremo seria bombardeado. Então, quando é que o Supremo julga originariamente os chamados conflitos interfederativos? Quando é que o Supremo julga os conflitos interfederativos? Quando as partes conflitantes são União, Estados, DF e suas entidades da administração indireta. Se essa galerinha cair na porrada entre si, a ação é de competência originária do Supremo, e como toda ação de competência originária do Supremo, é ação que só tem um grau de jurisdição, não se aplica o duplo grau, porque não tem como ter outro tribunal acima do Supremo para revisar a decisão do Supremo, então não tem como ter 2 graus de jurisdição. Toda ação do artigo 102, inciso 1, toda ação de competência originária do Supremo é ação de grau único de jurisdição, só existirá um órgão jurisdicional julgando a causa, não terá como ter um segundo órgão jurisdicional revisando a decisão do primeiro e eventualmente reformando ou anulando, não tem como, porque ninguém pode modificar uma decisão do Supremo salvo o próprio Supremo, então não tem como ter 2 órgãos, então não se aplica o duplo grau de jurisdição nessas ações de competência originária do STF, tudo bem? Então, a dica 96 foi administrativo, a 97 foi consumidor, a 98 foi tributário, a 99 foi direito constitucional, competência originária do STF, conflitos interfederativos entre União, Estados, DF e suas entidades da administração indireta. A dica número 100 eu vou deixar para daqui a pouco, eu estou no meu horário de ir para minha palestra, eu tenho um aulão agora aqui em Maceió, tenho que entrar aqui no carro com a minha amiga Oneika, a doutora Oneika, advogada aqui de Maceió, advogada alagoana, nobre expoente da jovem advocacia do estado de Alagoas. Deixa eu filmar lá para vocês aqui, ó, minha irmã. Espera aí, você vai dar um tchau para a galera, deixa eu abrir aqui, ó. Aí,
Ah, a camisa. Como foi sua prova da segunda fase, Anica? Falei pra essa galera aí. Foi muito tranquilo, assim. Eu tava nervosa, claro, normal, mas no momento da prova mesmo, tive tranquilidade para começar a marcar os artigos, começar pelos quesitos, terminar na peça, e ainda sobrou tempo, para ser sincera. A galera que tá em casa aí que vai fazer segunda fase em tributário. Você era fera em tributário? Não mesmo. E conseguiu passar? Demais. Tirou assim, quanto? 9,8, graças a Deus. E foi assim, quase 10 praticamente, porque ainda tentei recorrer, mas a correção não deu. Mas realmente eu considero um 10, de verdade. Amém, amém. Galera, é o que eu falo pra vocês. Quem estuda, se determina, tem disciplina, foca, dá o melhor de si, passa. Eu conheci essa menina aqui na minha última vinda a Maceió, fazer um aulão como o aulão de hoje. No auditório da UNIT daquela vez? Da UNIT. E ela tava lá, me ajudou a organizar o evento, me conheceu pela internet, minha aluna de Periscope, me seguia no Instagram. E aí fez a segunda fase comigo, em tributário. Não era fera em tributário. Passou com 10. A banca deu 9,8, mas a prova dela é 10. Acertou tudo. Comeram 0,2 dela. Uma menina que não sabia tributário, fez aquilo que eu falo pra vocês. Confia no treinador, segue o passo a passo. Cara, eu faço isso há 52 exames, eu sei o caminho. Se você confiar e fizer a sua parte, não adianta chegar em casa e não estudar, ficar mocegando, ficar de madrugada lá, dormindo de 10 da noite até 8 da manhã. Aí, meu amigo, vai se ferrar. Tem que dormir menos, dormir 1 hora da manhã, 2 da manhã, acordar 5, acordar 6, durante 7 semanas. Aula todo dia, de domingo a domingo, sem moleza, sem frescura. Quando chega no dia da prova, não tem sensação melhor do que você ler aquela prova e saber todas as respostas. Você olhar as 4 perguntas e começar a rir e falar, caralho, o bebê falou essa porra toda. Tudo que estão perguntando eu sei responder. Você olhar aquela peça, foi embargo da execução, lembra? A gente treinou embargos 1 milhão de vezes. Fiz revisão oral, lembra de fazendo a peça oralmente de embargos da execução. Fiz no quadro, fizemos a peça todo mundo junto em voz alta. Chegou na prova, quem treinou chegou lá e fechou a peça toda. Bastou ler uma vez. Bastou ler uma vez, né? Então o que eu digo a vocês... Deixa eu ver se estou filmando a mim mesmo. Tô. Então o que eu digo a vocês é... Se dediquem, paguem o preço, confiem no treinador de vocês, que se vocês fizerem exatamente do jeito que eu falo, vocês vão passar na primeira e vão passar na segunda. Tudo bem? Eu vou começar já a minha aula aqui. Faltou a dica 100, que foi de Direito Civil. Quanto tempo é daqui na faculdade? Tem uns 20 minutos. Tem uns 20 minutos. Então eu vou dar a dica 100 aqui. Vou aproveitar que vocês estão aí comigo na live e vou fazer a dica 100 de Direito Civil, que a gente fecha certinho. E aí mais tarde eu puxo da dica 101 à dica 110, tudo bem? Então vamos com Direito Civil, dica número 100, pode ser? Direito Civil, dica número 100. Galerinha, a dica 100 é sobre a diferença entre emancipação legal, voluntária e judicial. Eu tinha prometido que eu ia voltar a falar de emancipação. Diferença entre emancipação legal, voluntária e judicial. No domingo, uma dica que eu fiz em João Pessoa, eu falei a vocês sobre o que é emancipação. E disse que emancipação tem 3 modalidades: emancipação legal, voluntária e judicial. A gente aprendeu que emancipação é o fenômeno por via do qual um menor incapaz é transformado em menor capaz, por obter a antecipação da capacidade de fato, que não tinha, e agregando a capacidade de fato à capacidade de direito, adquire capacidade plena, se tornando plenamente capaz. Emancipação é a antecipação da capacidade civil plena para um menor. A gente aprendeu que na emancipação ninguém fica maior de idade. O menor continua menor. Só se fica maior de idade a partir dos 18 anos completos. Enquanto você não completa 18 anos, você não é maior de idade. Cuidado, vou só relembrar aqui o que eu falei na dica de domingo. Um menor emancipado continua sendo menor. O menor emancipado continua sendo menor. Todavia, ele se torna menor capaz. Lembrem da importância disso. Se eu emancipo meus filhos a partir dos 16 anos, junto com minha esposa, eles se tornam civilmente capazes. Eles adquirem a capacidade de fato, agregando à capacidade de direito, ostentando capacidade plena. Mas continuam sendo menores. Meus filhos, por exemplo, com 16 anos emancipados, não podem ser vereadores. Porque para ser vereador, um dos requisitos da capacidade específica para ser vereador é a maioridade. É ter no mínimo 18 anos. Então, não obstante sejam civilmente capazes em razão da emancipação, não poderão ser vereadores, não tem essa legitimação para serem vereadores, essa capacidade específica que está atrelada à maioridade. E eles não são maiores de idade, entendeu? Maiores de idade. Então, bom, a emancipação ela pode ser concedida por 3 vias. A emancipação que não é a antecipação da maioridade, que é a antecipação da capacidade civil plena. A emancipação pode ser legal, voluntária ou judicial.
Qual é a diferença de emancipação legal, voluntária ou judicial? Emancipação legal é aquela em que o legislador define certas hipóteses, afirmando que se essas hipóteses acontecerem, independente da vontade dos pais e do judiciário, o menor está emancipado. A lei emancipa. A lei diz que com casamento o menor está emancipado. A lei diz que aquele que cola grau em curso superior está emancipado. A lei diz que aquele que atingir emprego público efetivo, sendo menor, hoje isso é praticamente impossível, mas em tese está na lei, está emancipado. A lei diz que aquele menor, a partir de 16 anos, que atingir a economia própria, a autossustentabilidade para prover os direitos sociais básicos do mínimo existencial, economia própria. O menor que a partir de 16 anos adquirir economia própria em razão do emprego ou da titularidade do estabelecimento, está emancipado. Então aquelas hipóteses do artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, emancipação legal. A emancipação é legal quando quem emancipa é a lei e não os pais nem o judiciário. E a emancipação ocorre independentemente da vontade dos pais e do judiciário. A lei diz, meu amigo, se o menor atingiu colação de grau em curso superior, esse menor não pode ser incapaz. Como é que o cara cola grau em curso superior, recebe um diploma assinado pelo Ministério da Educação e Cultura, autorizando esse menor a exercer uma profissão perante a sociedade, sendo ele uma pessoa que não responde civilmente por seus atos? Seria um contrassenso o Estado emitir um diploma, o MEC diplomar a sua certificação de conclusão de curso superior, autorizando você a exercer certa profissão na sociedade e você não ser capaz. Então a lei emancipa. Na emancipação legal é irrelevante a vontade dos pais, é irrelevante a vontade do judiciário. A lei diz, acontecendo isso aqui, está emancipado. Quais são os casos de emancipação legal? Colação de grau em curso superior, casamento, emprego público efetivo e o alcance da chamada economia própria para menores a partir de 16, em razão de emprego ou titularidade de estabelecimento empresarial. Esse menor, a partir de 16, que é dono de um estabelecimento que proporciona a ele a economia própria, que quer dizer a quantidade de recursos suficientes para prover os direitos sociais básicos do mínimo essencial: moradia, alimentos, estudo, escola, educação, vestimenta, transporte. Se ele consegue se sustentar provendo-se a si próprio esse mínimo essencial, através do dinheiro que ele ganha pelo emprego privado ou pela titularidade de um estabelecimento, ele está emancipado. Tudo bem? A emancipação voluntária é aquela que emana do poder familiar. Os pais, no exercício do poder familiar, enquanto ainda investidos no poder familiar, podem emancipar seus filhos menores. Então a emancipação voluntária é aquela que é oriunda do exercício potestativo do poder familiar dos pais. Pai e mãe, em harmoniosa vontade, em equilibrada e isonômica titularidade de vontade, podem emancipar seus filhos menores, né? Então, a emancipação voluntária é aquela que ocorreu, por exemplo, 2 exemplos famosos, com Ronaldo Fenômeno e com a Gisele Bündchen. Os pais, percebendo a maturidade dos filhos, percebendo a necessidade dos filhos alcançarem a capacidade plena para, por exemplo, celebrarem certos contratos, no caso do Ronaldo para ser vendido para a Holanda como jogador de futebol, a Gisele para fazer contratos no âmbito da moda, os pais emanciparam. Então a lei concede aos pais esse poder. Preste atenção, emancipação voluntária não é direito adquirido dos filhos. Eu não posso, ao atingir 16 anos, exigir ser emancipado. O menor não tem direito de ser emancipado. O direito de emancipar é direito potestativo dos pais. Então os pais podem emancipar seus filhos menores. Não é dado aos filhos menores a prerrogativa de exigir, nem voluntária nem judicialmente, a emancipação. Emancipação é uma prerrogativa, é um atributo do poder familiar, ok? Os pais, na titularidade do poder familiar, podem emancipar. Se um dos pais quiser emancipar e o outro não, imagine que o pai quer emancipar o menino e a mãe, aquela super mãezona, não quer emancipar. Isso pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário para que se avalie o conflito de interesse entre pai e mãe, e o Poder Judiciário, avaliando, sempre pautando a sua decisão com base no princípio do melhor interesse do menor, da proteção da integridade do menor, o Poder Judiciário, cuidado com 16 anos. Não é beleza não. Pode ter emancipação para menor de 16 anos, tá? A regra é 16 anos. Eu não respondi porque não está na hora de responder. Eu já implorei para vocês não ficarem fazendo pergunta durante a live. Esse é o tema que eu vou falar no final. Não faz isso, que você pode botar informação errada no caderno. Existe situação de emancipação de absolutamente incapaz, gravidez, casamento. Não coloca isso. Espera, eu vou pedir a gentileza mais uma vez, de enquanto eu estiver falando, não ficar perguntando. Esse tema é o tema com o qual eu ia fechar a explicação. Tá? Existe uma sequência cronológica para você colocar a matéria. Então, por favor, não façam mais isso. Então, vamos lá. Mais uma vez, voltando. Né? O pessoal não entende isso. Voltando. A emancipação, ela é voluntária quando emana do poder familiar. Pode acontecer que o pai queira e a mãe não, ou vice-versa. Valeu, Alexandre, tamo junto. A mãe queira e o pai não. Se um dos genitores, na cotitularidade compartilhada do poder familiar, quer emancipar e o outro não,
Isso pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário. Isso é um direito do menor? Não, é um direito do outro cônjuge. Se eu quero emancipar meu filho, o mesmo direito que eu tenho de emancipar, minha mulher tem. E ela não quer emancipar, ela pode estar impedindo um direito que eu tenho compartilhado com ela. E o legislador entendeu que esse conflito de interesses pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário decida. Então o Poder Judiciário pode dirimir o conflito de vontades e se entender que o melhor para o menor, não lesando a sua integridade física, moral, não deixando esse menor desprotegido nos seus direitos existenciais e patrimoniais. Se o Judiciário entender que o melhor é a vontade do genitor que quer emancipar, o Judiciário dirimirá o conflito, determinando a concessão da emancipação. Alguns colegas da doutrina entendem que esse seria um caso em que a emancipação deixa de ser voluntária para ser judicial. É muito comum em muitos livros você encontrar a previsão que nesse caso nós temos emancipação judicial. Eu, Pedro, em particular, sigo uma tese minoritária da doutrina, é minha posição pessoal, entendendo que isso não é um caso de emancipação judicial, e sim um caso de emancipação voluntária, com um conflito de interesses entre os pais que estão no compartilhado e isonômico exercício de poder familiar, em que o judiciário deu prevalência à vontade do genitor que queria emancipar. Na minha humilde concepção, é um caso de emancipação voluntária, unilateral, homóloga com suprimento judicial, porque quem está emancipando é o pai que quis emancipar, ou a mãe, se era o caso. A mãe queria emancipar, o pai não queria. O judiciário não emancipa se pai e mãe exercem poder familiar. Então eu sou daquela corrente da doutrina minoritária que entende que se pai e mãe não quiserem emancipar, o juiz não pode. O juiz não emancipou, ele dirimiu o conflito e deu prioridade à vontade que era melhor para o menor, que naquele caso foi a vontade emancipatória do genitor que queria emancipar. Então, na minha humilde opinião, respeitando a opinião diferente, que inclusive é majoritária, é um caso de emancipação voluntária, porque houve a vontade de um dos pais de querer emancipar seu filho. Mas a doutrina majoritária entende que, nesse caso, a gente migra da emancipação voluntária para a emancipação judicial, porque quem estaria emancipando seria o juiz, ok? Bem, o que é então emancipação judicial? A emancipação judicial é aquela que é feita pelo judiciário. O caso mais comum é para menores que não estão sob o regime do poder familiar. Menores tutelados. Imagine um menor sob o regime da tutela. Um menor que é órfão de pai e mãe. Um menor que tem pais vivos, mas que foram destituídos do poder familiar. Aplicou-se contra esses pais a sanção de perda do poder familiar, por qualquer daquelas razões que permitiam aplicar a perda do poder familiar. Esse menor que não está sob o exercício de poder familiar, que é exclusivo dos pais, como é que ele seria emancipado? Imagine dois amigos que juntos passam a ocupar um emprego público efetivo. Em tese, isso não vai acontecer hoje, pela legislação que rege o emprego público. Mas, imaginemos em tese, dois amigos que aos 17 anos estão ocupando um emprego público a próxima efetividade. Os pais querem emancipar, o outro é guiado por um tutor. Inclusive esse outro, imagine, tem um grau de eficiência, de maturidade maior do que o primeiro que está sob o regime de poder familiar. O primeiro pode ser emancipado, o segundo não. Por isso o judiciário atua. Então, quando um menor está fora do regime do poder familiar, ele pode ser emancipado judicialmente. Tudo bem? Então vejam, agora sim a questão da idade. Nos casos de emancipação voluntária ou judicial, essas vêm se entendendo na doutrina que são só para relativamente incapazes. Então, meus amados irmãos do Direito News, a emancipação voluntária ou judicial é só para relativamente incapazes. A emancipação voluntária ou judicial é exclusiva para os menores a partir de 16 e até 18 anos. Já na emancipação legal, preste atenção, então repetindo, a emancipação voluntária ou judicial é para menores relativamente incapazes a partir dos 16 e antes dos 18. Agora, na emancipação legal, tem que ter muito cuidado. Na emancipação legal, casamento, colação de grau em curso superior, emprego público efetivo ou conquista de economia própria em razão de titularidade de estabelecimento ou emprego, o único inciso que exige que seja para menores entre 16 a 18 é o inciso 5, lá do parágrafo único do artigo 5º, a emancipação está no artigo 5º, parágrafo único, é o inciso 5 que fala da economia própria. A única hipótese que a lei realmente exige que seja para relativamente incapazes é quando a gente tem o menor a partir de 16 anos, está expresso no dispositivo, que em razão de emprego ou titularidade de estabelecimento alcança a economia própria. Não há uma exigência de que seja relativamente incapaz nos outros casos. É claro que você não consegue cogitar em tese de um menor absolutamente incapaz com o grau em curso superior. Mas se alguém fosse prodígio suficiente para conseguir, estaria emancipado. Se uma pessoa com 15 anos colasse grau em curso superior, não é pela idade, é pelo diploma que ela ostenta, é pelos requisitos que ela cumpriu. O Estado está emitindo o diploma e chancelando a colação de grau. Estaria emancipado.
Eu vou lhe dar um caso clássico de prova de absolutamente incapaz emancipado. Imagine uma menina de 15 anos grávida. Será que isso existe no Brasil? Ou eu estou falando de alguma coisa que é fora da realidade? Será, Nica, que a gente vê menina de 15 anos engravidando? Infelizmente. Isso é a realidade mesmo. Né? Infelizmente é a realidade que a gente testemunha. Menina de 15 anos grávidas. Uma menina de 15 anos é uma absolutamente incapaz, em razão da idade. E com certeza somente em razão da idade. Né? Aí vejam, se essa menina com 15 anos... O pessoal aqui que te conhece deve ser o pessoal do G5, né? Essa é a nossa família, que o PB agrega todo mundo no Brasil. Viramos uma grande família. Uma grande família, o pelotão do PB. Né? É verdade. Então veja, essa menina de 15 anos engravidou. Se essa menina quiser casar com o seu companheiro ali, parceiro, no mínimo parceiro sexual, para formar uma família e dar a esse bebê que virá o direito de nascer com pai e mãe casados, dentro da instituição família formada pelo casamento, que não é a única vez de formar família no conceito moderno, né, do conceito aberto e constitucionalizado, recompreendido de família. Mas essa menina poderia com 15 anos casar? Pode. Não, bebê, a idade núbia para o casamento é 16 anos, salvo o caso de gravidez. Então a menina de 15 anos, que é uma absolutamente incapaz, por estar grávida, entendeu agora, Alexandre? Por que naquela hora eu cortei? Uma menina de 15 anos que está grávida pode casar por conta da gravidez. O legislador ponderou e relativizou a regra da idade mínima para, né, o casamento, a idade núbia mínima é 16 anos, e admitiu relativizar a idade dos 16 para que uma menina com menos de 16 possa se casar quando está grávida. E o fundamento não é para proteger ela, não, é para proteger a criança que está por vir. Esse bebê que está por vir, podendo nascer dentro de um seio familiar estruturado. Essa é a visão do legislador. Concordemos ou não, ponderemos, critiquemos, é a visão do legislador. E nessa hipótese, uma menina de 15 anos, grávida, autorizada, portanto, pela lei a casar, vai se emancipar pelo casamento. O casamento é a causa legal de emancipação. E aí eu teria, com o casamento, a emancipação dela. E ela estando casada aos 15 anos, fica emancipada aos 15 anos de idade e se torna civilmente, plenamente capaz pela emancipação legal oriunda do casamento. Casamento que se deu, no caso que eu narrei aqui, para uma menina de 15 anos de idade. Então, na prova, absolutamente incapaz pode ser emancipado? Pode. É a regra? Não. A regra é a emancipação de relativamente incapazes. Mas é possível emancipar absolutamente incapaz? É. Perceberam, meus irmãos queridos? Cara, acho que eu consegui cumprir a meta dessa manhã. Chegamos à dica número 6. O pessoal de Salvador, Mila, linda, querida. Te amo, Milinha. Tudo bem? Então, moçada, não é a única exceção, Alexandre. Já acabei de falar que se um cara colar grana com superior com 15 anos, ele tá... Eu quero que você entenda o seguinte: a exceção é toda que os casos concretos inventarem, surgirem. Você entendeu o seguinte: de onde você está tirando esses 16 anos? Quem lhe disse essa merda? Por que você está tirando esses 16 anos? Pega a lei para ler. Olha se está escrito que tem que ter 16 anos. Não existe isso, porra. Você não vai inventar uma regra que a lei não inventou. Então essa é a única exceção que me deu na cabeça. Foi uma exceção que eu lembrei. Lembrei de outra exceção agora, colação de grau em curso superior com 15 anos de idade. Quaisquer que sejam assim. Se alguém conseguisse atingir emprego público efetivo com 15 anos, estaria emancipado. Então não é essa é a exceção, não. A regra não exige 16 anos. A lei só exige 16 anos no caso de emancipação voluntária, judicial e emancipação legal do menor que ofere economia própria em razão de titularidade, estabelecimento ou emprego. Ponto. Qualquer outra situação que se preencha os requisitos legais, o menor estaria emancipado. Agora, é óbvio que não é comum. Então você não vai ver no dia a dia uma pessoa de 15 anos colando grau em curso superior. Você não vai ver uma pessoa de 15 anos alcançando emprego público efetivo. Você, em regra, não vê uma pessoa de 15 anos se casando. Por isso que a gente criou essa ideia de que a regra é a emancipação para relativamente incapazes. Tudo bem? Bom, eu vou parar por aqui. Os efeitos da emancipação são vários, Jéssica. Aí é uma aula. Se você fizesse o treinamento comigo, você ia ver que eu explico isso. No coaching para concursos públicos, eu tenho um modo de 25 aulas, cada uma de 2 horas. Eu tenho um modo de 50 horas de parte geral de direito civil, que eu explico tudo isso. A responsabilidade civil subsidiária dos pais na emancipação voluntária. Explico tudo isso. Não se quebra a responsabilização dos pais. O pai não pode emancipar o filho menor para se libertar de responsabilidade civil perante terceiros. Agora, se o menor é emancipado e constitui patrimônio próprio, não tem por que responsabilizar os pais. A prevalência da responsabilidade preferencial sobre o menor e a subsidiária em cima dos pais. Então tem vários assuntos. Aqui é uma dica rápida de um tema que a gente escolhe acreditando que pode cair na prova. Não dá para fazer uma aula de emancipação. De novo,
Se vocês gostam da minha didática, gostam da maneira interdisciplinar como eu ensino, vocês sabem que eu dou aula de 9 disciplinas. Eu estudo 9 disciplinas há quase 20 anos. Eu ensino essas disciplinas há mais de uma década. Conheço o programa do edital de civil, de processo civil, de ADM, de constitucional, de tributário, de ponta a ponta. Eu dou aula do ponto 1 ao ponto final do edital. Se vocês gostam, quando passarem agora na UAB, façam comigo o treinamento que virá em 2017 do coaching para concursos públicos. Eu vou abrir uma turma com 150 vagas para treinar 150 pessoas, que são as pessoas que eu quero que no final de 2017 estejam aprovadas em concurso. Vocês vêm e treinam comigo no CCP, que está voltando. É um projeto que eu fiz em 2013, 2016, a 2015. Parei esse ano porque eu precisei regravar as aulas. Estou em fase final de regravação. E em 2017 eu estou entrando com coaching para concursos públicos, focando primordialmente as carreiras de procuradorias. Aí vocês podem pegar meu módulo completo de 30 aulas de constitucional, 30 aulas de administrativo, 30 aulas de tributário, cada módulo de 60 horas. Tá? A parte geral são 50 horas, são 25 aulas, né? Passando pela Lei de Introdução ao Direito Civil Brasileiro, a LINDB, que era a velha LIC, passando pelo direito das pessoas, pessoas naturais e jurídicas, domicílio, personalidade, dita personalidade, teoria das incapacidades, emancipação, comoriência, ausência, bens, fato, ato, negócio jurídico, ato, fato jurídico, teoria do negócio jurídico, prescrição e decadência, parte geral bombando. Tudo bem? Então, moçada, é isso, viu? É um prazer sempre receber vocês aqui na live. Se tiver alguém, ó, o pessoal da pós aqui, Tayana, um beijo, Thay, aposta na 16ª turma, é um sucesso, né? Beijo para Aracaju, ô Jéssica, saudade de você aí, foi um prazer estar em Aju, viu, Jéssica? Amei, foi você que eu fiquei devendo uma resposta da pergunta do WhatsApp, né? Me mande, Jéssica, de novo a pergunta que eu te respondo lá, eu te prometo, eu fiquei lhe devendo isso. Me manda lá no Zap, tá? Que eu te respondo, ou então me manda um privado no Instagram. Tranquilo, Alexandre? Paciência é a virtude, né, que a gente tem que desenvolver todo dia. O fato de às vezes dar uma cortada não quer dizer que eu não tenho paciência, não. Eu sou paciente, tanto que eu continuo, não paro, né? Mas é que às vezes atrapalha demais e a gente precisa controlar, porque você fazia uma aula ao vivo com milhares de pessoas, centenas de pessoas, se todo mundo começar a falar, destrói a porra da aula. Então, às vezes tem que ter a capacidade de ser ríspido, sem perder a educação, sem perder a ternura, sem perder o carinho, mas é preciso às vezes você dar uma cortada, é normal. E a gente adulto entende isso com tranquilidade, não perde o carinho e o afeto recíproco, né? Isso faz parte de qualquer processo coexistencial, os momentos que a gente precisa ser um pouco duro para guiar com, né, gestão, com coerência, aquele processo que a gente está conduzindo, tá certo? Bom, se tiver alguém aí na live que não segue o Instagram, me siga, @Pedro Barreto Portal F3, @Pedro Barreto com 2R e 2T, Portal F3, e o @Eu Amo Constitucional, Eu Amo Constitucional, que já passou de 50 mil estudantes estudando direito constitucional com a gente. Tudo bem? Vou contar com vocês e ficar muito feliz se vocês puderem participar do @Eu Amo Constitucional. Maravilha? Galerinha, eu estou chegando aqui no SESMARC com a minha amiga Oneika. Vai ser um dia lindo, vai ser um evento aqui. Eu vou trabalhar essa galera até a hora que eles aguentarem de noite. E 3 horas da manhã eu volto para o Rio de Janeiro. Não se esqueçam, tá? Hoje é terça? Terça. Ó, olha o que a gente tem pela frente. Amanhã, quarta-feira, tem live revisão de administrativo com Claudinha Molinaro. Amanhã, quarta-feira, de noite, no Periscope do Amo Direito. Quinta-feira tem o meu aniversário, aula ao vivo comigo, com o Rafa Barreto e com os professores do portal, de 9 da manhã até de noite. Né? É o aniversário do PB, no meu aniversário eu vou fazer o que eu mais amo, eu vou dar aula para vocês o dia inteiro, com vários amigos convidados. Meus convidados são os melhores professores do Brasil, né? Então, quinta-feira, ao vivo pelo Portal F3, de graça, revisão o dia inteiro. Sexta de noite e sábado de noite tem a minha revisão pelo Amo Direito no Periscope, que eu faço toda a prova. Sexta, Direito Tributário, sábado, Direito Constitucional. Revisão topada, focada para fechar os 11 pontos, os 4 de tributário, os 7 de constitucional. Não perca! Sexta de noite e sábado de noite, minha revisão para fechar a prova de tributário e constitucional. Nos últimos exames eu fechei. Todo mundo que está aí, que assistiu nos exames anteriores, é prova disso. Eu fechei as 4 questões de tributário e as 7 de constitucional nas minhas revisões finais do Amo Direito. Já tem 4 exames que eu estou em parceria com o Amo Direito, fechando a prova. Tudo bem? E durante o dia de sábado, vocês vão fazer prova do AB. Eu acho que está todo mundo aí já ciente que no sábado, sinal aberto pela internet, ao vivo para o Brasil inteiro, o papo final no portal, a revisão de graça pela internet, de graça, presencial tem um valor de adesão, pelo site do Portal F3. Então vocês têm aula aí, quarta-feira, revisão de direito administrativo no Amo Direito com Cláudia Molinaro,
Quinta-feira, o dia inteiro com o PB e a equipe de professores do portal. Sexta de noite, Periscope do Domo Direito, revisão de tributário com o PB. Sábado, toda a equipe do portal, o dia inteiro com o sinal aberto na internet, dando dicas. Sábado, o dia inteiro no Papo Final no portal, sinal aberto na internet. E sábado de noite, o Periscope do PB, pra gente fechar com chave de ouro, lá no Amo Direito, Periscope no Amo Direito, revisão de constitucional. Quarta, quinta, sexta e sábado temos atividades. Tudo bem? São Paulo vai ser pro ano que vem, meu amor. A gente vai chegar em São Paulo com tudo aí no ano que vem. Eu já cheguei na faculdade, já estou aqui dentro. É hora de me despedir de vocês e começar aqui a pegar a galera de Maceió no colo e começar o evento com o povo alagoano, que é um povo maravilhoso, carinhoso demais. Essas meninas que me ajudam na organização, da equipe do Bebê Onei, que é um anjo que Deus colocou na minha vida. Ela, Manu, Nath, essas meninas são queridas demais, né? Eu amo de paixão. A todos vocês, montem um caderninho, chegamos à dica 100, hein? Papo com o PB, chegando à dica número 100. Vamos agora fazer um atropelo nesse fim de semana para a gente alavancar aí o máximo que a gente puder, tá bom? Love muito vocês. Te love. Até a próxima. Ó, na hora do almoço, a gente vai almoçar, não vai? Vamos todos. Eu puxo um Periscope na hora do almoço. Fique esperto, hein? E aqui em Maceió é 1 hora menos que o horário oficial de Brasília. Na hora do almoço, tem Periscope. Lá para 1h30 da tarde, daí de horário de Brasília, 2 horas da tarde. Vocês ficam espertos que o telefone vai tocar. Eu devo puxar da dica 101 a 105, tá bom? Eu quero falar de agências reguladoras. Quero falar de processo legislativo. Quero falar de imunidades tributárias. Só dica top na hora do almoço, hein? Não deixa de assistir não, tá bom? Beijos.